tréplica. Boa tarde, amigos! Hoje é um dia que isso aqui virou uma constelação. Trouxe 2 estrelas para aumentar a audiência do programa, que já vai para 60 dias. Se mantém bem, mas nós temos que, como dizem os técnicos, se manter em alta, né? Brigar pela ponta de cima. E aí trouxe um campeoníssimo de audiência, Silvio Benfica, e presidente, que está reagindo aí, presidente Marcelo Medeiros, que nos últimos dias não precisa mais remedinho para dormir. Está mais calmo, inclusive, aceitou o nosso convite finalmente. Eu brigava com o seu assessor, o Caco. O Caco, aliás, está se incomodando nas redes sociais aí também para Dedéu, né? Mas já descontraídamente já coloquei. Deixa antes que eu me esqueça, vou dar um presente para vocês, até porque é para fazer propaganda também, não só fazer propaganda, porque é bom. Aí vocês vão deixar aí em cima da mesa para proteger. Esse aqui é o famoso pão com linguiça, que foi lançado pela Padaria Laúde e é sucesso em todo o Brasil. É uma delícia. Mostra para a câmera 4 aqui. Mostra aqui então, mostra aí. Mostra pro Chuchuzinho. O Chuchuzinho gosta de pão com linguiça, né? Tá aqui. Os caras vão falar que era meu apelido. O Silvio Benfica já me chamou de linguiça também. Olha aqui. Deixa eu ver. Não, o Silvio era um cara que não entrava nessas bobagens. Olha aqui, ó. E aqui esse aqui é um pão integral maravilhoso. Ontem eu fiz uma visita para o seu Edson, nem precisa dizer que fui lá renovar o contrato. E como ele sabe que anunciar aqui é cheque em branco, um para o Silvio Benfica. Muito obrigado. Outro para o Maurício Freitas. Café está garantido, Marcelo. E eu, como sábado, vou fazer um rancho lá na Padaria Laúde, não vou ficar com o meu. Entrega para o Caco. Vem aqui, Caco, para conhecerem o Caco. O Caco não gosta, ele gosta de ficar só nos bastidores. Mas vai receber, aumentou, até pelo que se incomodou nos últimos dias. Vai aumentar a tua audiência agora. Especialmente no público feminino. Uhum. Presidente, o senhor está mais aliviado mesmo, presidente? Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta deveria ser das visitas, Silvio, mas eu sou fominha. Quero agradecer. Eu pergunto e quero ser perguntado. Aos vários convites que tu me fizeste, até pedir a tua compreensão, que a nossa agenda é complicada, né? Até essa semana deu uma acalmada em razão de nós não termos jogo no meio da semana. E por isso que semana passada eu pedi para o Caco confirmar a minha presença aqui no teu programa. Muito obrigado. E a gente demorou 60 dias, mas veio, presidente. E o senhor sabe que o senhor é esperado, não tem problema, a gente espera 90, se precisar. A gente procura atender os veículos de comunicação com a maior disponibilidade possível, mas a nossa gestão ela tem uma peculiaridade onde se procura dar espaço para todos os que estão colaborando conosco possam vir e comunicar à torcida colorada as ações que nós estamos fazendo. E hoje é uma satisfação estar aqui nesse teu programa, junto com o Benfica, junto com o Maurício, para a gente conversar sobre as questões do Inter. Sabe o que eu estava vendo aqui? Tu me perguntasse se eu estou mais aliviado, né? Sim. Imagino. Não existe... Podia ter caído para o oitavo lugar. Não existe tranquilidade, não existe alívio, não existe afrouxar a corda. Um clube do tamanho do Inter, com essa missão que nós temos, é corda esticada, é atenção, é dedicação. De domingo a domingo, nós não temos outro objetivo senão recolocar o Inter de volta à Série A. Fizemos um redirecionamento de rumo. Vamos ter essa semana vai ser importante para poder se trabalhar a coletividade do grupo, né? Se falava, na chegada do Guto foi muito questão de parte anímica, de conversa, pouco tempo para treinar. Mas eu acho que a gente já fez um bom jogo contra o Pelotas, né? De criar circunstâncias, de posse de bola, de passe, de criação de questões de oportunidade de gol e não dar oportunidade ao adversário. Vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais. Só deixa eu chamar aqui, ó, facebook.com/Luiz Carlos Reck. A gente recebe mensagens do mundo inteiro e há colorados do mundo inteiro. facebook.com/Luiz Carlos Reck. Silvio Benfica. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve.
O presidente acabou de referir o jogo de sábado, onde o Internacional, digamos, se encontrou, transmitiu uma ideia melhor do que quer como equipe. Agora, como é que se explica tamanha instabilidade e oscilação na medida em que nós já estamos no mês de indo para o final do mês de junho e o Internacional ainda não encontrou o seu rumo e é tão discutido ainda? Porque não perdeu o cacuete, né? Não, nem poderia. Né? Faz tão pouco tempo. Não, mas tá no DNA do homem, que isso. Não, vamos lá. Já foi direto. Nós assumimos um clube... Como é que se explica isso? Nós assumimos um clube para fazer uma reengenharia e uma reconstrução para voltar à Série A. Nesse trabalho, primeiro, eu queria cumprimentar o Antônio Carlos Zago, que teve a coragem e a parceria de nós assumirmos esse desafio. Nós tínhamos ali um grupo com um aspecto anímico muito sério e, na nossa avaliação, um desequilíbrio de grupo muito grande. Jogadores com as mesmas funções, jogadores identificados com rebaixamento, e fomos trabalhando com uma dificuldade financeira que já foi amplamente divulgado, as questões como nós recebemos no Internacional, e fomos trabalhando. Hoje, o clube oportunizou a saída de mais de 40 atletas e chegou um pouco mais de uma dezena e meia. E esse trabalho, ele está tendo continuidade. Num determinado momento, o Antônio Carlos encontrou uma forma de jogar. O Inter teve boas partidas, tinha um desequilíbrio até no mesmo jogo, mas encontrou uma forma de jogar. E com a lesão do Carlinhos no Grenal, e até pela restrição de inscritos no Gauchão, aquela formação não pode ser repetida e o Inter oscilou. Nós fizemos 4 grandes confrontos contra o Corinthians e Palmeiras. Ali a torcida, aquela desconfiança que a torcida tinha em relação ao clube, por estar na Série B, por estar num cenário desconhecido, ela atenuou. Fizemos uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, jogando fora. Inclusive, o Inter hoje é o clube que tem a melhor campanha jogando fora na Série B. Nosso percentual de aproveitamento. Se dizia o contrário, que o Inter ia buscar a vaga no Beira-Rio, lembra? Mas faz parte do cenário. Jogamos... E ali teve uma frase do Felipe Melo, depois do primeiro jogo no Palmeiras, que o Inter voltaria à Série A com, se eu não me engano, ele usou uma expressão, com o pé nas costas. Isso passa para o torcedor que vai ser uma barbada. Não é. Cada jogo é uma guerra. O Inter é o time... O jogador não passa? O como? Não Esse chega no tipo jogador. De frase do Felipe Melo? Não passa para o torcedor. Porque o jogador é que sente o desafio dentro de campo. É ele que toma pau, é ele que toma chegada, é ele que entra no vestiário carente, é ele que sofre a pressão da torcida adversária, é ele que vê as acomodações muito distantes daquela que ele está inserido no futebol. E aí nós fizemos um diagnóstico que o Zago se afastou um pouco daquele conceito que ele tinha tendo e fizemos uma mudança de rumo. Por que se afastou? Por critérios de convicção dele. Ele... Na formação de jogo. Com a concordância do departamento de futebol? Não, tanto que nós substituímos... Silvio, deixa eu tentar traduzir. Ele começou a dizer que no futebol era tudo 4-3-3. Ele disse que era só existir o 4-3-3. Se a gente sabe que hoje o que mais se fala é o contrário disso, né? Então, eu acho que isso deve sempre tivemos um diálogo muito bom. Eu acho que tem que respeitar as convicções das pessoas, mas a nossa convicção, no momento, se reuniu o departamento de futebol, né? E o Conselho de Gestão, e se fez a opção... E o senhor não se assustou quando o Guto fez a mesma coisa? Colocou os 2 pela esquerda, colocou 3 atacantes, e improvisou um dos melhores jogadores do time na lateral direita. O senhor não pensou o seguinte, será que eu vou ter que mandar mais um? Não é assim que funciona, Rick. O Guto não teve tempo para treinar e vou te dizer por quê. Tu tens na semana 2 jogos, né?
ficam 5 dias para trabalhar. O Guto não faz rachão. Porque o rachão já consome 2 dias de trabalho. Porque o rachão é um treino recreativo que alguns profissionais fazem antes da partida. O jogador gosta, mas é pouco produtivo. O rachão, para mim, é uma ferramenta antiga do futebol. Que acaba de descontrair um dia O antes. Guto não faz, Benfica. Então, o treino mais preparatório para o jogo é o da véspera, na concepção do Guto. Sim. Tá? Já sobram mais dias para treinar. Mesmo assim, com viagens, o Guto teve muito mais conversa do que trabalho de campo. E eu acho que um treinador, quando chega, ele tem o direito de tentar algumas alternativas, até porque nós temos. E não é só o Inter. A gente viu aí e está vendo em todas as séries os clubes fazendo escalações alternativas, porque tem 2 competições. Problemas de lesão, problemas de disciplina por cartão. Mas agora fizemos uma correção. O Inter, até eu não gosto muito de mencionar isso, porque eu acho que o Inter é muito maior que uma alegação de que não está tomando gol há 3 jogos. É pequeno para o Internacional, mas é verdade. E nós temos que ser realistas com o que está acontecendo. O time tomava muito gol, paramos de tomar. Cobertor curto, agora começamos a ajustar. E eu acho que com essa semana e a próxima para trabalhar, as coisas jogando no Beira-Rio e fazendo sim, aí voltando àquela tua provocação, fazendo sim do Beira-Rio o cenário perfeito com o nosso torcedor ao nosso lado para a gente dar fazer dessa caminhada mais tranquila do que se está... Não quero lhe tirar do sério, e já a próxima pergunta vai ficar ou para o Maurício ou para o Silvio, mas, presidente, eu preciso lhe perguntar isso aí, porque ficou no ar. Quem é que paga os 90 mil? É o Vitório Pífero ou é o Internacional? Porque ele foi condenado pela atitude dele. Já está falando já mudando de saco para... Claro, vamos mudar de assunto. Assim, ó... O Guto está firme agora, não tem problema. O Guto está firme, todo mundo firme. Futebol é uma instabilidade completa. Essa do presidente. Ô, Benfica, Oi. A gente... há um mês atrás, a análise de treinadores e de clubes é diferente de agora. Se questionava Mano, se questionava Abel foi bem, depois o treinador do Flamengo teve a perigo, o Flamengo já está encostando na liderança, e faz parte do futebol. Sim. Se tu não tiver com uma convicção, um planejamento, um projeto de trabalho, e cercado de pessoas competentes e leais a esse projeto, tu vai trocar de treinador a cada derrota, e isso não existe. Não, mas aí tem uma bola picando para eu perguntar, mas não... Pode. Não, mas o presidente responde as duas. Tem uma bola picando. Porque o futebol, eu concordo, é feito de plena convicção. Sim. Um presidente monta o departamento de futebol, esse departamento de futebol tem convicção e vai buscar o melhor técnico dentro daquelas convicções. E dentro que o cenário apresenta, né? Perfeito. Mas o Internacional não sabia que o Antônio Carlos Zago, entendia que o Antônio Carlos Zago era apenas aquele do tempo em que ele escalou o Carlinhos e o Wendel, por exemplo, ou que daqui a pouco, dito por ti mesmo aqui no programa, ele muda completamente a própria convicção. O Internacional não conhecia esse histórico do Antônio Carlos? O Antônio Carlos Aros, a gente conhecia o histórico dele. O histórico dele é muito longo como atleta e como um profissional que se preparou para essa função. Ele fez um trabalho de destaque no Juventude o ano passado. Nós estávamos na procura de um treinador exatamente com esse perfil, mas eventualmente, e talvez esse seja o momento mais difícil com o dirigente em frente, é uma mudança de rumo e uma troca de treinador. Quando tu faz um desenho de um projeto no início da temporada, tu quer levar esse projeto até o fim dessa temporada. Mas isso não significa que tu não tenha o dever de mudar. Isso já aconteceu, tanto na preservação de profissionais quanto nós tivemos no comando de futebol, como na troca de treinadores. Mas agora eu vou voltar à tua pergunta. Sim. Os 90 mil. 80? 90. Eu não falei sobre isso ainda, eu vou falar pela primeira vez aqui no teu programa.
O Internacional, ele foi enquadrado pelo auditor que fez esse inquérito, Mauro, delegado Mauro. doutor Mauro Marcelo. Que é bem debochadinho. Eu não vou entrar no aspecto É uma mala. da personalidade de cada um. O enquadramento onde o Inter estava sendo julgado, naquele dia que nós jogávamos contra o América Mineiro, a pena do enquadramento dado ao Inter, as penas possíveis eram o Inter parar com as suas atividades e, portanto, voltar a uma série inferior, ir para uma série C, e o Inter ter restrição de contratação de atletas e venda de atletas, o que representaria o não cumprimento do orçamento e o risco do Profut. Traduzindo isso poderia causar um prejuízo internacional de mais de 150 milhões de reais. Se essa punição fosse reconhecida pelo órgão lá do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O trabalho do jurídico do Inter naquele julgamento foi descaracterizar esse enquadramento e resultar numa pena pecuniária, que nós achamos alta, dentro dos parâmetros... Para onde é que vai esse dinheiro, presidente? O senhor sabe? Não, aí tem que perguntar para o STJD. Não, mas se o senhor soubesse. Não, eu não sei. Tomara que seja para alguma atividade filantrópica. Tá? Mas vamos lá, eu vou Deve fazer ser do Sveiter. O que me cabe. Vai precisar fazer uma O defesa que boa. me cabe. Houve uma condenação pecuniária para o clube e para o ex-presidente do Inter. E as chances, e caberia ao clube e à Procuradoria entrar com recurso. A Procuradoria, no seu recurso, poderia reverter essa decisão e agravar a situação do Inter. E o Inter, no máximo, poderia reduzir essa questão pecuniária, correndo o risco de voltar ao cenário anterior e ter uma pena muito mais severa. O que o Inter e o Inter, Esporte Clube Internacional e Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça fizeram? Nós entramos com uma petição conjunta, abrindo prazo do recurso e pedindo parcelamento dessa multa. E essa multa vai ser paga em 8 vezes. Nesse mesmo sentido, o clube encaminhou um parecer a um especialista externo de direito administrativo para que ele opine sobre a quem cabe o pagamento da multa referente ao ex-presidente. Não que o clube não possa pagar, né? Não. Aí tem que ver o que é, né? Vamos lá. O presidente Vitório Pífero, ele assinou uma procuração aos seus advogados, os advogados do clube externos, para que defendesse os interesses do clube nesse processo sobre a legitimidade da inscrição, a regularidade da inscrição do jogador Vitor Ramos. Foi só isso que ele fez. É um ato de presidente. Os mesmos colorados que lá no início do ano, em redes sociais, diziam que o Inter tinha que recorrer, que tinha que lutar, que não podia se curvar à CBF, hoje já mudam de opinião. Nós, e eu sempre disse para ti... Basta voltar a 2005, né? O Inter não teria sido campeão da América e do mundo. Eu sempre disse para ti, e disse em outro programa que tu tens, que o Inter voltaria para a Série B, voltaria para a Série E e voltará para a Série A... No campo. No campo. E tu até me desse uma provocada, como de costume. E o recado que o presidente Vitório te deu na posse. Se o presidente Vitório fala por ele, nós vamos fazer por nós. Te lembra? Sim, porque o presidente na posse, o presidente Vitório Pífero, diz lute até o fim, nós presidente. fomos provocados pelo Conselho Fiscal. Tinha que lhe perguntar. Para saber sobre essa questão que envolve. A nossa decisão de Conselho de Gestão, acompanhado do Departamento Jurídico, foi encaminhar para um parecer de um especialista em direito administrativo. Nós vamos analisar esse parecer, vamos encaminhar ao Conselho de Gestão e encaminhar ao Conselho Fiscal e vamos ver qual é a melhor... vamos ver qual é a decisão, qual é a fundamentação para esse episódio. Deixa eu dizer para que ninguém levante do sofá aí da casa ou da mesa, né?
Pelo contrário, chame mais gente para ver. Nós vamos até às 14h hoje numa deferência especial ao presidente do Internacional, a mesma deferência que foi concedida quando da presença do presidente Romildo aqui. Então, para ficar bem justinho, para equilibrar o Silvio sabe como é que é isso aqui, essa aldeia. Né? 30 segundos fazem uma diferença extraordinária. É isso aí, até em campanha política, né? Mas como narrador no grito do gol. O grito do gol, os caras ficavam Ele marcando. Ele espicha mais o grito do gol do outro time. Isso alguns até é bom. Mas vamos parar com esse negócio. Olha aqui, presidente, os jogadores não falaram depois do jogo. O senhor aprovou essa... Não, eu até fiquei sabendo pela mídia, não teve nenhuma orientação nesse sentido. Não, eu também acho que não. Mas isso não... Mas depois não teve uma reprimenda? Olha, isso eu não me envolvi com isso. O Roberto tem toda a liberdade para tratar disso. Acho que é uma correção que tem que ser feita. Eu quero só explicar o seguinte, houve uma confusão depois do jogo, que não partiu do Inter, nem dos jogadores. Houve um confronto com os torcedores do Brasil e muito gás de pimenta foi lançado na porta do vestiário do Inter. Entrou, inclusive? Entrou no vestiário. Primeiro eu queria agradecer o acolhimento da diretoria do Brasil de Pelotas, com quem a gente tem um diálogo super tranquilo. Semana passada, o presidente Noveleto fez um almoço na federação para receber os novos integrantes do Campeonato Gaúcho do ano que vem, do São Luís e do Avenida. Os dirigentes do Brasil estavam presentes, nós conversamos como manda as relações de duas instituições como as nossas. Mas o Bento Freitas tem as suas limitações. Do lado da entrada do vestiário visitante, do lado da entrada do portão, onde entra o ônibus visitante, fica uma sede de uma torcida organizada do Brasil. A do Vanderlei. Fica uma obra. Já comi churrasco ali. Fica uma obra. Está sendo construído um prédio do lado do vestiário visitante. Tem entulhos dessa obra. Do lado direito, da onde é o vestiário, o torcedor paga e assiste de pé, sem uma arquibancada, no nível do jogo. Houve, na saída do jogo, na saída dos jogadores, houve um conflito da Brigada Militar com os torcedores do Brasil de Pelotas e muito gás de pimenta foi lançado, não só nos... Não, mas tinha colorado no meio. Não, tinha, não estou isentando. Eu não me lembro qual era a organizada do Inter, mas os colorados, por exemplo, há uma identificação de um conflito que houve ali. Nós estamos identificando todos aqueles que fazem parte desse tipo de atos de violência e nós estamos excluindo... Está certíssimo. Eu até escrevi sobre isso no domingo. Esse foi um cenário que caracterizou a saída do jogo e eu não sei se isso... Mas os jogadores não falaram por causa disso? Não, eu não sei se isso interferiu em eles terem que entrar mais rápido. Mas não foi bem pelo contrário, um dia muito bom para falar. Maurício. Presidente, o senhor citou há pouco uma declaração de um jogador, do Felipe Melo, dizendo que o Inter ia subir com o pé nas costas. Outros jogadores e até integrantes de comissões técnicas, antes da Série B e durante a Série B, falaram que o Inter não tinha aprendido ainda como disputar essa competição. Você acha que o Inter, com o Guto, agora já aprendeu a disputar a Série B? Existem algumas expressões assim que a gente está acostumado, né? Aprender a jogar a Série B, fazer uma limpeza no vestiário, o jogador está arquivado. A gente aprende todos os dias na vida. A vida é uma sequência de aprendizado. O que o torcedor pode ficar certo é que ninguém da diretoria do Inter acha que isso seria fácil. Ninguém da diretoria, ninguém da comissão técnica, nenhum atleta do Inter acha que jogar nos lugares como no estádio do Luverdense, os confrontos que se faz em gramados com dificuldade, aquele gramado do Santa Cruz parece que foi interditado agora, né? Ele está jogando no campo esses que dá jogar na Arena Pernambuco. Ele está na Copa. E aí que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Se gastou bilhões de reais em estádio
para a Copa do Mundo, e aí tu vai jogar em Recife e tu não joga na Arena Pernambuco. Mas olha aqui, ó, o campo do Arruda ia ser campo de treinamento do Uruguai, se não me engano. Sim, Quer dizer, Então, não existe esse tipo de aprender. Nós vamos lutar na Série B e montar uma equipe. Estamos, né, com uma equipe já bem montada. Agora começa uma janela que as negociações se intensificam, porque é a janela mais forte do ano no que diz respeito à transação de jogador. torce que saia algum jogador ou torce que não saia? Porque saindo entra uma grana boa, né? Tem aquela outra máxima do futebol, né? Que o vice-presidente contrata e o presidente vende, né? Sim. Não, a gente está trabalhando manter a qualificação do grupo e deu o Inter competitivo e no fim do ano e de volta a ser. O presidente disse que é uma coisa absolutamente surrealista há pouco tempo aqui, que na montagem do grupo, 40 jogadores do Internacional foram liberados. Eu não lembro na história, nos últimos tempos, uma mudança radical. Então, minha pergunta é a seguinte: o senhor admite que errou em algumas destas liberações? Acho que não. Alguma destas saídas? Não. Não. Não se arrepende de nenhum? Não. Inclusive, quando os jogadores foram emprestados ou alguns negociados, não houve nenhuma crítica da mídia especializada nessas... Por que o Valdívia saiu? O Valdívia quis sair. Forçou? O Valdívia não bom quis. o senhor dizer isso, que eu O tô Valdívia não quis jogar. O Valdívia não queria jogar a Série B. Então, aqui, ó. Já não vão me processar mais. Foi claro. Foi claro nesse aspecto. Já não vão me processar. Olha, eu quero dizer uma coisa para ti, Benfica. No início da temporada, quando os jogadores se apresentaram, nós deixamos muito claro que nós temos um compromisso com a torcida do Inter, com a instituição, com a história do nosso clube. Os atletas que não estiverem comprometidos com essa missão, eles não vão estar trabalhando conosco. No início da temporada, o William mostrou, até tinha uma peculiaridade, porque nós, ao recebermos o clube, o contrato dele tinha um término que no início, agora no meio do ano, ele poderia sair de graça. Eu quero jogar fora, eu quero jogar no exterior. No meio do ano que vem. No meio do ano que vem. Ou tu tá conosco, ou tu renova. Fim do ano ele podia assinar um pré-contrato, desculpa. Tu não vai ser jogador do Isso foi dito quando pro William? No início? No início. Ele foi afastado. Não, perfeito. Só que depois ele voltou. Porque aí ele se comprometeu. Aí ele estava. Ele se comprometeu conosco. Antes ele não estava, aí ele estava disposto. Ele se comprometeu mas se comprometeu, mas não houve renovação. Porque mas já aí havia um negócio feito. Tinha um negócio entabulado que era do interesse do clube. Essa do Valdívia é interessante, porque uns 2 jogos antes dele sair do Internacional, ele chorou. Ele fez um gol e chorou. Ele chorou, é emoção por estar voltando, estar fazendo gol. E daqui a pouco ele não vai ficar. Boa constatação. Boa interpretação. E eu só perguntei isso porque, na minha opinião, esses dias ainda falei sobre isso, o melhor time que o Internacional fez, e agora persegue a montagem de um time com qualidade internacional. Mas o melhor que o Internacional fez, na minha opinião, nos últimos tempos até agora, foi incrivelmente o time do Aguirre. No início do ano, mas um time de 6 ou 7... 4-2-3-1. Um time de 6 ou 7 partidas. 4-2-3-1. Porque aquele time, quando acertava, tipo um Grenal, que o Internacional ganhou no primeiro tempo de 2-0, mas ganhamos o Campeonato Gaúcho passando por cima. E sofreu um gol no segundo tempo, que daí parava, e isso acontecia muito naquele time. Aquele time era impressionante, porque aí tinha o Dourado, tinha o Arangues, nada mais surgiu como o Arangues em termos de segundo volante aqui. Obrigado. E tinha o Sacha, tinha o D'Alessandro, tinha o Valdívia e tinha o Nilmar. Obrigado. Todos Uma rápidos. ideia interessante de futebol e rapidez. O D'Alessandro não era rápido, mas fluir o jogo. Não, mas um jogador... Não, mas tinha um detalhe. O D'Alessandro era o craque igual. Sempre foi o craque do time. O William... Um jogador de qualidade, mesmo que não seja rápido, com um time de rapidez... ele faz se todo adapta. mundo correr. Ele se adapta. O William era a peça fundamental nessa ultrapassagem. Sim. Com aquela jogada que fazia D'Alessandro, William e Arangues. Por que tu disseste obrigado? Porque quem trouxe o Arangues fomos eu e o Roberto Melo. Sim. E o Nilmar também. Lembrava isso. E o Felipe Gutierrez tem a ver com isso? O Felipe Gutierrez... Porque é uma repetição. São os dois mesmos personagens pelo trazendo lado reserva esquerdo. do Arangues. Não, ele está jogando. Sim, está jogando. Ele joga pelo lado esquerdo. E, aliás, muito requisitado para entrevistas.
Eu acho que ele é um cara solícito. Porque eu ligo a televisão, ele está sempre dando entrevista. Eu liguei na ESPN, ele estava dando entrevista. Liguei no Sport TV, ele estava dando entrevista. Liguei no Sport Interativo, ele estava dando É entrevista. como uma concepção de um time que foi montado em 2014. Com essa a ideia é parecida. Aí veio o Lisandro Lopes, que é um jogador muito inteligente, que também... mas o Benfica, o Diego Aguirre tomou muito pau aqui. Mas claro que tomou, e até acho que errou. Eu acho que houve alguns erros ali. Tomou muito pau. Estilo, assim, um rodízio exagerado, um planejamento, daqui a pouco, em alguns momentos exagerados, e a questão do preparo físico. Era um negócio impressionante. Eu citei aqui, eu dei um exemplo aqui, no primeiro tempo do Grenal decisivo, 2-0 na O Torre. Inter, aquele tipo de concepção de jogo, tu tem que ter um preparo muito aguçado, porque tu tem que fazer uma marcação alta. E os dois que jogam pelo lado, que era o Sacha e o Valdívia naquele momento, tem que ter um preparo, porque ele tem que acompanhar o lateral até a linha defensiva. E se tu não tiver preparo físico, tu vai te comprometer ao longo da partida. O Benfica citou o exemplo que foi bom para o Internacional, o Inter foi campeão. O pior foi que o Inter ganhou um jogo e comprometeu uma campanha, que foi o do Tigres. Que era. Tinha um companheiro na Bandeirantes do meu lado que só dizia assim, sofrendo, né? Mas eu não vou dizer o nome, então não tem problema nenhum. Que dizia assim: pode entregar as faixas. Aí eu disse assim: se não tomar um gol, né? Porque 2-0 o time dos caras era bom. Claro. Né? O time dos caras era bom. E aí eu disse para ele: cuidado, se tomar um gol, essa tua frase não vale nada. E teve um detalhe. E falei, olhei pro campo, tava saindo o gol. Teve um detalhe, Rec, nós tivemos uma parada de 30 dias. E todo mundo quebrou. E todo mundo do clube do Inter começou a ter, no grupo, começou a ter dificuldade. O D'Alessandro conseguiu machucar a mão. E o Tigres se qualificou. Sim. Contratou jogadores. Gignac, por exemplo. Exatamente. Ele se preparou para aquela partida. O impressionante é que depois daquela ideia, para mim, principal de time do Internacional nos últimos 2 anos e pouco, nada mais o Inter acertou. Nada. A partir do Argel, o Internacional virou um negócio que sofre efeitos até hoje. E aí o bom daquele time não era o Gignac, era o Aquino. Era pelo bom, lado, né? Muito bom. Sobes, né? Sobes também. Sobes também. O presidente citou agora há pouco, O presidente ia falar um outro negócio que para Não, perder o não. raciocínio. Eu estava falando que depois não acertou mais. Não, e o curioso é que quando o Argel chegou, o Inter teve uma pontuação no segundo turno. Foi bom, foi líder. mas não era a maneira que o Inter está acostumado a jogar, né? De toque, de infiltração, de tabela, de posse de bola. O Internacional se caracteriza por jogar futebol, né? Não é um time que não joga na luta, não joga por uma bola. O Internacional tem, nos seus grandes times, essa virtude. Mas teve um bom rendimento. Sim. E do ano de 2016, a coisa... Se o Benfica daqui a pouco vai falar dos projetos futuros dele, o senhor vai permitir, né, presidente? Bom, mas eu vou fazer umas perguntas para o Benfica também. Que são bem Tô louco para fazer umas perguntas para o Benfica. Que são bem interessantes os projetos futuros, que eu estou sabendo de alguns. Diga... Não, o presidente citou, quando a gente estava falando sobre o Arangues, a contratação, ele citou que foi ele e o Roberto Melo que trouxeram, dentre outros nomes citados por ele, Nilmar. E o pessoal já está perguntando em peso nas redes sociais sobre o Nilmar, que, como sempre, tem a onda de que, por estar em Porto Alegre, pode vir para o Inter. Semana passada, até vou mandar um abraço aqui para o Hélio Caraveta. Ele lançou mais um livro, né? E foi um evento de encontros, né? Aquela foto do Nilmar. Encontrei alguns amigos, encontrei o Dunga, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, encontrei o Nilmar, estava lá, encontrei o Alex, encontrei vários jogadores importantes, pessoal aí, dirigentes do Grêmio, pessoas muito ligadas ao futebol. Conversei com o Nilmar, conversei com o sogro dele, que é uma pessoa muito próxima da gente. Eduardo Guimarães. É, uma figura. Mas não tem nada. Não tem nada. O Internacional não fala de negócios. Mas é uma boa, não? Eu acho que o Nilmar tá esse problema de tu trazer um jogador que estava inserido no futebol do Oriente Médio, ele é complicado. Porque um jogador que vai precisar aí, no mínimo, 3, 4 meses, no mínimo,
para render em alta intensidade, e o Inter não tem esse tempo. O fim do ano já está chegando. E o Inter não tem esse tempo. Mas daí o senhor já projeta a Série A de 2018. Nós temos um único objetivo. Sim, subir. Subir. Aí tem o Potker e tal. Mas eu vejo mais sempre como uma que boa bom chance. que tu citaste o Potker. O Potker, o alemão e o Carlos estão no departamento médico. O Nico e o Cuesta já estão fazendo trabalho com bola e devem ficar à disposição do treinador para o jogo de sábado. E o Potker, dentro dessa linha, como o Arangues, um jogador que não era tão conhecido da mídia, se tornou mais midiático, não mudou a qualidade dele, pela coleção de prêmios que ele ganhou esse ano como jogador do Campeonato Paulista, e tenho certeza que ele dará qualidade, a força e a intensidade no nosso ataque. Bom, presidente, nós vamos fazer um intervalo comercial. Vamos deixar perguntas para o presidente no ar aqui já, a respeito do retiro de Viamão. Vai ser bom para que o Guto, olhando nos olhos de todos, diga por que ele quer comprometimento, que o Brenner e o Nico entenderam que era para eles, e parece que ficou nítido que era para eles, né? Porque era quando o Inter não conseguia ter o desempenho, ele dizia, olha, eu quero o cara que se comprometa. E a pergunta era uma em relação ao Brenner, outra era em relação ao Nico. Então, houve uma coincidência, né? Se esse tipo de concentração também serve para isso. Silvio, quer deixar uma para o presidente aí? Uma pergunta? Não, mas eu ia falar exatamente a respeito dessa questão do retiro, porque o Internacional até, de certa forma, já fez, né? Já fez. Isso, se não me engano, no ano passado fez, alguma coisa assim. Nós fomos esse ano fazer a nossa pré-temporada em O senhor vai responder Viamão. tudo acumulado, presidente. Diga, Maurício. Não, eu quero saber do presidente se o Cirino é um jogador que o decepciona por o Inter ter trabalhado tanto e tanto tempo para contratar esse jogador que não está correspondendo. Já voltamos. Tá bom. Não falei nada. O presidente já me pegou no contrapé. Nós vamos falar sobre a polêmica de ontem no Conselho. O que se alega? Depois, o senhor pode falar junto. O que se alega é o seguinte, que houve pouco tempo para discutir, se tem como comprovar realmente que o sujeito só ganha 2 salários mínimos, se é uma coisa fácil de comprovar, ou se vão aplicar para ser sócio do Internacional e pagar menos que os outros. Essa é a celeuma que está criada. E outra, se não é aparelhamento do clube, se diz, olha, isso aí vai dar, daqui a pouco tem situações de envolvimento político. Aparelhamento político? Aparelhamento político, e tem também uma preparação para a próxima eleição. Mais 2.000 votando e meio que não a cabresto, mas com a ideia formada de que votariam em quem os defendeu. Por onde é que nós vamos começar? Onde o senhor quiser, presidente. Então vamos o Internacional ontem deu um passo importantíssimo. Foi elogiado em nível nacional. No processo de democratização do estádio Beira-Rio. Os estádios de futebol hoje sempre tem uma margem de ausência, de cadeiras vazias. 15.000 é a média no Nacional, no Campeonato Brasileiro. E o que nós temos que fazer é procurar encher os estádios. Trazer de volta uma margem, uma parcela da população que faz parte do nosso país e que faz parte da nossa história e que está no hino do nosso clube. Isso não tem nada a ver com política, com partido político, com movimento político. Isso foi um ato da gestão, que há 6 meses está trabalhando nesse projeto. Esse projeto tem 20 páginas, mais de 60 lâminas, e eu duvido que algum desses contrários tenha lido isso. Vem para programa falar o que não sabe. Primeiro, me dá uma cópia, não falando sério. Primeiro, são 2.000 pessoas. O limite de 2.000 pessoas com essas condições. O Inter tem 105.000 sócios.
E essas 2.000 pessoas, como qualquer outra modalidade de sócio, não vota na próxima eleição. Ela precisa ter um período para votar, para fazer uso do seu voto. Objetivamente, é uma nova modalidade de sócio. É uma submodalidade de sócio. Pagando 10 A modalidade de sócio se chama sócio contribuinte. Sim. Dentro do sócio contribuinte tem várias submodalidades. Nada vai nos separar, sócio coloradinho, carteira vermelha. E agora, um sócio... O que é o sócio coloradinho? É a criança. Sócio coloradinho... Contribui, mas ela já não pagaria, contribui só por boa vontade dos pais. Ela contribui com R$5 para ser sócio coloradinho. Para se dizer que sócio está E certo. tem a carteira de sócio. Essa ideia é... Tá. Nós temos hoje E aí nós estamos com em torno de 105, 107 mil sócios. Em dia? Em dia, adimplentes. O que nós consideramos adimplentes é dentro de um período X de meses, que ele pode estar ou não, mas tem um critério para considerar adimplentes. Perfeito. Critérios. É isso que nós vamos criar. Onde foi aprovado o modelo, e esse modelo, esse projeto, ele é encaminhado por uma comissão que se chama Comissão Estatutária. Essa comissão estatutária, que não é da gestão, é do Conselho Deliberativo, ela vai criar regras. Se o cara tem que apresentar o contra-cheque, a carteira de trabalho, o extrato bancário, uma declaração de renda, se essa documentação tem que ser apresentada de 3 em 3 meses, a comissão estatutária vai regrar. O que é importante é que nós estamos cumprindo com uma promessa da nossa campanha, da nossa gestão. Não é desse ou daquele movimento. Não tem nada a ver com a presença do povo do clube. O povo do clube se inseriu na nossa gestão em fevereiro. E está contribuindo, está ajudando. O que nós procuramos fazer nesse ano foram trazer todos os movimentos políticos que querem ajudar a nos levar de volta para a Série A. O único que não aderiu foi o I9. E o que não... Conselho... Não, independentes, né? Não é fácil ser independente. Porque o independente tem discurso e solução para tudo e não se compromete com nada. Nem o conselho se compromete? Tem muitos que dão discurso e saem na hora de votar. Bora, isso não é sério. Isso não é sério, cara. E vem para um programa aqui e dá discurso com solução para tudo. E outra, por uma questão de transparência. O único movimento que nós não convidamos foi o movimento da gestão, por uma questão de identidade política. Sim, concorria contra. Concorremos contra, tínhamos ideias diferentes. A Chapa 7, por exemplo, não tem como... Não tem como trazer. Né? Eles pensam diferente de nós. É a água e o vinho. Eu acho que nem eles querem. Não foram convidados. Os demais movimentos que estavam trabalhando numa busca de mudança do Inter foram convidados. Uns já se lançaram na oposição antes de saber quem era o Conselho de Gestão. Tá bem, cada um é responsável pelos seus atos. Agora, nós temos o privilégio de estar com 7, 8 movimentos, com um grupo que está contribuindo, não está lá fazendo base aliada, está indo diariamente, todos os dias no Inter. Pessoal trabalhando junto às torcidas, pessoal trabalhando junto aos consulados, pessoal trabalhando junto ao patrimônio do clube, no futebol, planejamento estratégico. E ontem, eu queria até agradecer aqui no teu programa, porque a pauta da reunião de ontem, ela era muito extensa, ela tinha vários assuntos. E como inúmeros conselheiros do clube, do interior do estado, de outras regiões do Brasil vieram para discutir e deliberar sobre essa questão dessa submodalidade de sócio, a mesa do conselho teve a sensibilidade e a inteligência de inverter a ordem e esgotar esse assunto. Em respeito a esses conselheiros que se deslocaram. Teve conselheiro que veio da Bahia, que veio de São Paulo, que veio de Passo Fundo, que veio das mais variadas regiões do país para trabalhar pelo Inter e votaram às 15 para meia-noite, ficaram às
3 horas e 45 ouvindo, discutindo, aperfeiçoando. Ninguém é dono da verdade. Inclusive, esse trabalho de 20 páginas e 60 slides, foram vários, todo o conselho foi convidado, foram feitas várias reuniões, foram convidadas as coordenadorias dos movimentos para dar as suas sugestões de uma forma plural, aberta, participativa. E, além disso, o Inter está fazendo ações na área administrativa, na área de organização de jogo, na relação com a Abril, para que a gente possa fazer do Beira-Rio um ambiente mais alegre, mais cheio, mais festivo, negociando o estreitamento da área da Abril, fazendo um processo onde os aplicativos do celular permitam com facilidade o check-out para facilitar a venda com promoções, uma série de ações que demoram para fazer. Presidente, o senhor tem que voltar mais vezes, viu como é que é? O senhor fica muito tempo sem vir. Olha aqui, ó. Não, mas é que ontem foi um dia importante. Não, mas eu sei da sua agenda. E a nação colorada tem que se orgulhar do que foi feito. Nós não somos o Clube do Povo do Rio Grande do Sul por uma ação de marketing. Nós somos o Clube do Povo do Rio Grande do Sul porque a torcida colorada, que construiu as grandes vitórias do nosso clube, ela construiu o Beira-Rio e é ela que vai nos ajudar a voltar à Série A. Depois do intervalo, o presidente fala sobre o retiro de Viamão. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Funerária Ritter, 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter, em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174, telefone 3470-6324 ou 980-17-6689. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas? O Mirantes do Parque fica junto ao shopping, ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento Nex Group. A certeza do melhor negócio e um espumante, você dizendo que assistiu esse programa, é por minha conta. Você vai lá, visita os decorados e leva um espumante importado para casa ainda para tomar com a patroa. Fim de mês de junho e a Oralsim preparou uma última grande oportunidade para você voltar a sorrir, ter uma mastigação saudável, poder comer um pinhão, uma paçoquinha, um milho, pipoca e tantas outras coisas boas neste mês de festas juninas. Resgate seu sorriso e sua qualidade de vida. É a sua última grande oportunidade de junho. Ligue agora, 3076-4343 e agende a sua avaliação. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha, responsável técnico Dr. Charles Iarque, EPAO 3523. Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Essa não cai, hein? Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo 4063-7100. 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito.
bafômetro, suspensão do direito de dirigir, suspensão da CNH em definitivo. Ligue 33-42-8720. 33-42-8720. Depois do intervalo comercial, o retiro de Viamão. Ah, não tem mais? Eu já fiz os dois? Já fez. Ah, mas então bebi alguma coisinha. Quer faturar mais? Ou é falta de beber. Como é que é o nome? É Vargas, assessoria? Vargas. Eu vou dar pro Caco, porque o Caco, olha, é perigo Mas esse dirigindo, homem voa? velho. Não. Os caras dizem, Não. Tem que consultar ali os Ele é profissionais do Vargas. Então, Vargas. O Vargas é bom. O Caco vai ser um cliente importante. Silvio Benfica, como será o amanhã? Ou como é o hoje já, né? Porque não dá pra parar nunca, né? Deixa eu só te dizer o seguinte, eu aprendi uma coisa na vida, 48 anos de rádio. Eu tenho 62, comecei com 14, é tempo, né? Começou lá em Osório, depois aqui, começou Tive na Farroupilha em 1980 e a partir de 84 na Gaúcha. 84. 32 anos de Gaúcha. Quase 33. Me ganhou, eu fiquei 29 na Guaíba. É mesmo? E 3, somando dá os teus 32. Mas eu aprendi uma coisa assim, 3 na Bandeirantes. Na vida, de um modo geral, e especificamente nas atividades profissionais, eu acho que a gente vive de ciclos, vive de etapas. E que bom quando a gente pode, primeiro, reconhecer isso e ter a chance de ir mudando de acordo com o encerramento destes ciclos. Então, felizmente, para mim, na minha atividade profissional, isso sempre aconteceu desta forma. E há um ano eu vinha trabalhando com a ideia de partir para novos projetos, porque eu entendia que este ciclo atual ele estava se encerrando. E fui obtendo, evidentemente, nas relações familiares, a convicção de que era momento de fazer isso aí, de encerrar esse ciclo e partir para novas atividades, novos projetos que eu já tinha em mente, já estava trabalhando em cima deles. A propósito sobre ciclos, eu me lembro que em 2003, o Tite era o técnico do Grêmio. E o Grêmio foi eliminado de uma Libertadores da América jogando em Medellín. E depois, na sequência, veio jogar uma partida contra o Figueirense pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu o jogo. E quando a gente estava voltando no avião, eu disse para o Tite o seguinte, a gente conversando, a gente já tinha uma boa relação, eu disse assim, Tite, talvez o teu ciclo de momento no Grêmio esteja encerrado. Talvez seja o momento de partir para novos desafios. No final da tarde, ele anunciou que estava saindo. Não sei se teve alguma coisa a ver com ele, mas que estava saindo. Realmente partiu para nós. Hoje é um técnico absolutamente consagrado. Então, ciclos são importantes e são necessários serem vencidos. Foi a essa conclusão que eu cheguei e partindo para novos projetos que começam agora no dia 10 de julho, no Teatro do Bourbon Country, às 8 da noite, neste talk show, palestras, que é um dos projetos que eu vou tocar adiante, exatamente com o técnico Tite. Para falar muito sobre seleção brasileira, a carreira dele, mas para falar muito também sobre uma coisa que é fundamental, não apenas na seleção, como nos clubes, como na família, como na atividade profissional, que são valores. A gente vai falar sobre ética, sobre liderança, sobre superação, sobre gestão de pessoas, sobre disciplina, sobre talento, organização, foco, tudo isso tendo como base as vivências do técnico da seleção brasileira. É bem amplo, hein? É amplo. Então, começa por aí essa nova atividade. E é inesgotável, né? É inesgotável. Um dia o presidente pode ir lá palestrar também. Claro, e tem muita coisa, tem muita experiência para contar em cima disso. Esses dias... Esse é um dos projetos. É um dos projetos. Há uns 2 meses a gente teve lá, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei uma manhã toda conversando com o Tite, e trabalhando exatamente em cima disso. Porque quando a gente se encontra, a gente não fala apenas sobre futebol, a gente fala exatamente sobre valores, esse tipo de coisa que nós queremos aprimorar agora. 10 de julho no Bourbon Country. Quer dizer, depois, na sequência, apresentamos os outros. Depois da estreia desse primeiro. Eu venho aqui depois. Isso, vamos criar uma expectativa. Vamos. Presidente, o senhor tinha que falar de Viamão. O senhor vai torcer para a Juventude de Goiás para quem, presidente? Primeiro, eu queria cumprimentar o Benfica pela coragem. E pela carreira também, né? Primeiro, pela carreira, né? Obviamente. Eu me associo, me associo. A gente que brasileiro não vive sem rádio, né? A gente que gosta de futebol, que gosta de ouvir as opiniões, que tem uma relação mais íntima com o futebol. Mas a carreira do Benfica como radialista é mais do que consolidada. Mas ter a coragem de mudar, ter a coragem de encarar novos desafios, sucesso para ti nesse novo momento. Eu ainda estou grudado no microfone. E, poxa, tu não podia começar melhor, né? Com o professor Tite
nessa nova etapa, nesse evento que vocês vão realizar lá no Bourbon. Uma pessoa diferenciadíssima. Numa das minhas idas, tu me deu uma corneta que eu devia acampar na CBF, eu fui Claro. Inúmeras vezes. Eles são CBF, traiçoeiros. Se tu não fosse para lá, eles iam te derrubar para a Série C. Para trabalhar nessa reconstrução das pontes com os órgãos reguladores do futebol, tive a oportunidade de almoçar com o professor Tite. Então, parabéns para ti. Sucesso, tenho certeza que tu vai ter nessa nova etapa o mesmo sucesso que tu teve durante tantos anos aí no comando dos microfones. Obrigado, Marcelo. 1 minuto e meio o senhor tem, presidente, para dissertar. Primeiro, eu quero só fazer a queima-roupa, duas perguntas. Não vai dar tempo. Juventude e Goiás, o senhor torce por quem? Eu sempre vou torcer pelo empate. Empate. Figueirense e Londrina. Sempre empate. Pois é, se o Inter ganhasse, dá empate entre Juventude empate e Goiás. O Internacional pode Ganhando ser... boa, assume? Não, aí depende do Guarani e do Vila, que estão na frente. E aí deixa eu só ver com quem eles jogam. Vamos ver aqui. Bom, Vila Nova... Não, vai firme, presidente, vai firme. Olha, o Vila Ventura é uma alternativa que os clubes têm, o Inter tem, já usou em outras oportunidades. Tem uma estrutura muito boa. O nosso CT, ele tem uma exposição, porque o pessoal fica ali na beira da rua e tu tem dificuldade de fazer alguns lances que são privativos do clube, de jogadas ensaiadas, bola parada. E ali não tem como fazer obra, né? Não, tem restrição. Ambiental, né? Tem restrição das mais variadas motivos. E já estava planejado isso semana passada, fazer essa imersão lá no Vila Ventura para que a comissão técnica possa trabalhar em 2 turnos com profundidade, os jogadores ter um foco absoluto e fazer um bom jogo. É hora de pedir perdão também do Guto para os jogadores, dos jogadores para o Guto? Não, de alguma coisa que tenha ficado maldito. Não tem nada maldito, Rec. Está tudo tranquilo. É um dos melhores ambientes de futebol que eu já tive o privilégio de trabalhar. Demorou, mas valeu a pena. 2 craques aqui. Nós 2 somos já carinhas carimbadas aqui. Às 19 horas tem mais. Em Brasília, 19 horas, vem para a TV.